Antes de estar orando pelos irmãos, eu quero estar trazendo uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre Débora, né? Uma mulher vitoriosa no seu tempo, uma mulher que fez a diferença num tempo em que os homens, somente os homens praticamente, eram colocados em evidência, mas o Senhor aprova o coração do Senhor usar esta mulher, que foi uma juíza. Lá em Juízes, capítulo 4, nós temos aqui a história de Débora. Juízes 4. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Cádiz. Queridos, Débora, eu vejo em Débora o retrato de uma mulher que tem comunhão e intimidade com Deus. O retrato de uma mulher que tem comunhão e intimidade com Deus. Mas eu não quero pegar somente a figura feminina, eu quero trazer isso para nós todos aqui nessa noite. O retrato de uma pessoa que tem comunhão, que tem intimidade com Deus. Então esse retrato era o retrato de Débora. O nome Débora significa abelha, mas também significa aquela que trabalha, aquela que faz de forma primorosa o seu trabalho. E Débora, ela, nesse tempo, ela era uma pessoa que Deus usou para conduzir o seu povo a uma grande vitória. E eu vejo assim, quando eu penso no retrato de uma pessoa que tem intimidade, comunhão com Deus, algumas coisas eu vejo na vida de Débora. E a primeira delas é que uma pessoa que tem intimidade com Deus, tem comunhão com Deus, é uma pessoa que tem força e coragem. É uma pessoa que tem força e coragem. Débora, ela tinha força de caráter. Débora foi forte e corajosa num tempo de apostasia, num tempo em que muitos estavam dando as costas para Deus, num tempo em que muitos estavam se afastando da presença de Deus. Ela tinha um caráter forte e ela era corajosa. Ela tinha coragem para enfrentar os problemas. Os homens estavam com medo, mas Débora estava cheia de coragem. Por quê? Porque ela estava perto de Deus, porque ela estava se contagiando com a presença de Deus. Da onde vai vir a coragem que você precisa para enfrentar os problemas? Da onde vai vir a coragem que você precisa para enfrentar as lutas? Da atitude consciente de você estar na presença de Deus. A sua coragem vai vir do Senhor, vai vir dele deve emanar toda a coragem que você precisa. Débora era alguém que tinha uma comunhão muito íntima com Deus, e por causa disso Deus colocava coragem no seu coração. Vinham as dificuldades, vinham os problemas. O exército cananita, que era o exército de Jabim, era um exército muito bem estruturado, tinha 900 carros de ferro e muitos soldados de guerra, preparados para a batalha. Porém, o coração de Débora estava firme, porque o Senhor lhe dava coragem para enfrentar aquele exército. E quando Baraque ficou com medo de enfrentar a batalha, ele disse: só irei se você for comigo. Ela bateu no peito e disse: eu vou.
pois o Senhor estará conosco. Muitas vezes, queridos, é essa coragem que precisa estar dentro de nós. O problema é difícil, a luta é grande, o inimigo é poderoso, mas o nosso Deus é maior. O poder que emana dele é suficiente para nos garantir a vitória. Débora, ela tinha coragem para enfrentar as lutas, e eu chamo essa coragem de coragem espiritual, que é aquela coragem que você tem de crer em Deus e de crer no agir de Deus, mesmo quando tudo diz para você que você não pode vencer, você acredita que vai vencer porque Deus está com você. Isso é uma coragem espiritual, é a coragem que estava no coração de Davi, quando Davi enfrentou Golias. Todos estavam com medo de Golias, porém Davi tinha coragem para enfrentar, mesmo reconhecendo que ele era pequeno, que Golias era grande, mas ele tinha coragem para crer que o Senhor lhe daria a vitória. Então nessa noite, eu quero começar falando com você sobre coragem. Tenha coragem nesse tempo difícil que todos nós estamos passando. Todos nós temos que ter coragem para acordar de manhã e trabalhar. Todos nós temos que ter coragem para enfrentar as dificuldades desse tempo. Às vezes a gente olha para a situação financeira da nossa casa, da nossa vida, a gente fala: Senhor, como é que eu vou pagar as contas esse mês? Como é que eu vou dar conta de colocar comida na mesa? Deus fala: tenha coragem, levante-se, enfrente as dificuldades, eu vou estar contigo, eu vou te dar a condição. Temos que ter coragem. Deus só abriu o Mar Vermelho quando o povo teve coragem de dar o primeiro passo. Moisés disse assim: Senhor, o que faremos diante dessa tão grande multidão e o mar? O Senhor diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E no momento que o povo teve coragem de dar o primeiro passo, o mar se abriu. Existem atitudes de fé que nós precisamos ter, atitudes corajosas que nós precisamos desenvolver para que nós possamos ver Deus agir. Deus só vai agir quando Ele ver em nós que existe em nós coragem para fazer o que Ele espera, para fazer o que Ele quer. Sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Você faria isso? Pensa bem, não tinha Bíblia naquela época. Uma voz vem do céu e diz para você assim: sai da tua parentela, sai da tua casa e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Em outras palavras, você tinha que caminhar crendo numa promessa, sem ver o que estava te esperando, mas crendo que você veria. Isso é fé. Fé é a capacidade de você caminhar em direção a algo que você não está vendo, mas que você acredita que você vai ver. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a prova das coisas que se esperam. Então, quando nós andamos por fé, nós temos que ter coragem. Temos que ter coragem. Então Débora tinha essa coragem espiritual, que é a coragem de se apoiar na palavra de Deus, de reconhecer que Deus não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Porventura, se Ele disse, Ele não há de cumprir. Deus mente, irmãos. Deus fala a verdade sempre. Por que nós desconfiamos? Por que nós muitas vezes agimos como se nós estivéssemos duvidando? A gente olha a palavra, lê a palavra, recebe aquela afirmação do Senhor, mas o nosso coração ainda parece que está crendo, mas não crendo muito. E a Bíblia diz: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: lança-te daqui para colar, e assim acontecerá. Uma fé pequenininha. Eu já vi tantas explicações sobre essa questão da fé do grão de mostarda. Teve um pregador que uma vez falou: Deus não está preocupado com o tamanho, Ele está preocupado com a qualidade. Que o grão de mostarda, ele tem qualidade. Ele é pequeno, mas depois que ele nasce, se torna uma ramagem enorme. Pequeno, ele é minúsculo, mas ele tem uma qualidade muito grande. E o que ele produz se torna grandioso.
Eu penso, irmãos, que o que Deus quer encontrar em nós é uma fé genuína, é uma fé verdadeira. Hudson Taylor foi um missionário que evangelizou a China. Ele era inglês. Ele chegou na China e ele começou a pregar o evangelho para os chineses. Depois de muito tempo de trabalho, os chineses começaram a se converter. Não foi fácil, não. Tanto é que hoje, a China de hoje, ela é anticristã. Mas na época em que ele trabalhou, muitos chineses se converteram. E ele, uma vez escrevendo sobre fé, ele diz assim, que o que faz a diferença não é o tamanho da nossa fé. A gente tem que ter uma fé pequena na grande fidelidade de Deus. Porque o que é grande, o que precisa ser grande, o que precisa entender, o que é grande não é a nossa fé, é a fidelidade de Deus. Ela é grande. Se essa grande fidelidade de Deus encontrar em mim uma fé pequena, mas genuína, nós vamos provar do que Deus é capaz de fazer. Nós vamos provar do que Deus é poderoso para operar. Então nós precisamos ter fé. E a maneira de nós demonstrarmos fé, muitas vezes através da nossa coragem. Coragem para enfrentar os problemas. Coragem para dizer, está difícil, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Por quê? Porque eu creio em Deus. Porque eu creio no Senhor. Quantas pessoas, queridos, poderiam ter desistido, talvez do casamento, ter desistido de buscar uma libertação para a vida de um filho, ter desistido de coisas importantes da vida, mas não desistiu porque a fé não deixou. E porque a fé não deixou, essa pessoa lá na frente recebeu a vitória. Quantas mulheres lutaram anos a fio, intercedendo pela vida do marido, e o marido nem sequer queria saber de igreja, jamais. Só que ela não desistiu, teve coragem de enfrentar muitas vezes a grosseria do marido, muitas vezes a zombaria do marido, as palavras duras do marido, mas permaneceu firme. O que aconteceu? Com o tempo, o marido se converteu, porque não desistiu de crer, teve coragem de continuar crendo na sua vitória. Nós precisamos ter coragem espiritual, que é a coragem de crer na palavra, de crer contra as circunstâncias, de crer contra os problemas, na ação abençoadora de Deus sobre as nossas vidas. Mas nós também precisamos ter a coragem afetiva, que é aquela coragem de amar quem nos maltrata. É fácil você amar quem te maltrata? Tem que ter coragem. É fácil amar quem muitas vezes vive pisando no teu calo? Não é, mas você tem que ter coragem de amar essa pessoa. Às vezes quem pisa no teu calo é dentro da tua casa, e você tem que ter coragem de dizer, apesar disso, eu vou continuar amando a sua vida. Foi essa coragem que Jesus teve quando morreu na cruz por nós, porque ele sabia que ele seria rejeitado, desprezado, traído, que ele seria zombado, que ele seria humilhado, que ele seria maltratado. Ele seria tudo isso. Ele sabia de tudo isso. Mesmo assim, ele teve coragem de amar a cada um de nós, de amar aquelas pessoas que no seu tempo o feriram, o maltrataram, o rejeitaram, e de nos amar hoje. Porque o amor, queridos, ele é empreendedor. O amor é visionário. Quando você ama alguém, o amor está trabalhando para mudar o coração daquela pessoa, para transformar o coração daquela pessoa. Então não pense que o amor, ele é simplesmente algo que você desenvolve para ter um relacionamento com alguém, e aquela pessoa com quem você está se relacionando, ela vai continuar do mesmo jeito. Não vai. O amor tem poder de transformar as pessoas. Ame crendo na transformação do outro. Ame crendo que o que você está plantando hoje, você vai colher
Amanhã. Porque tudo que você semear, o que a Bíblia diz? Você ceifará. O que você está plantando nos seus relacionamentos? O que você está plantando na sua relação com as pessoas a quem você anda, com quem você caminha? Saiba de uma coisa: você plantou, você vai colher. Pastor, eu estou plantando amor, eu estou plantando fidelidade, eu estou plantando lealdade, eu estou plantando respeito. Você vai colher em nome de Jesus. Você vai colher em nome de Jesus. Porque a lei da semeadura, ela é implacável. A lei da semeadura, ela não pode ser, como que eu vou dizer? Ela não pode ser negligenciada. Uma vez que você planta, você tem que colher. É o que a Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso com certeza ele também ceifará. Então, quando a gente fala de coragem, a gente tem que entender: coragem para enfrentar os problemas é fé espiritual. Coragem para amar as pessoas que muitas vezes nos ferem é coragem afetiva, né? Mas ainda existe a coragem ética, que é a coragem de fazer o que é certo. Está todo mundo fazendo o que é errado, mas você vai lá e faz o que é certo. Isso é coragem. Nós precisamos dessa coragem nos dias de hoje. Quem tem coragem faz o que é certo. Quem tem coragem ética faz o que é certo. Não importa se está todo mundo se corrompendo, não importa se está todo mundo se desviando da vontade de Deus, mas você faz o que é certo. Ainda que isso venha te trazer algum prejuízo, mas você faz o que é correto. Isso é coragem. Você precisa ter coragem para fazer isso, né? Então nós precisamos ser como Sadraque, Mesaque e Abdenego. Era errado se prostrar diante da estátua, sim ou não, irmãos? O certo era honrar a Deus. Eles honraram a Deus. Rei, o Senhor pode nos matar, o Senhor pode nos... enfim, mas nós não vamos nos prostrar. Precisaram ou não precisaram ter coragem? O que aconteceu? No final, quem se dobrou diante do Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego foi o rei, que queria matá-los, que queria jogá-los na fornalha de fogo ardente, e jogou. Então eu quero dizer para você, querido, vale a pena você ter coragem. Coragem para crer na palavra, coragem para amar, coragem para fazer o que é certo. A intimidade com Deus nos dá coragem. Se está faltando coragem no teu coração, é porque está faltando mais aproximação de você com o Senhor. Como é que a gente enfrenta a pandemia? Coragem. Como é que essa igreja enfrentou a pandemia? Com coragem. Hoje nós estamos colhendo o fruto de ter uma igreja firme, de ter uma igreja que não evadiu, de ter uma igreja que permaneceu, que prevaleceu, porque nós tivemos coragem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Então nós cremos que o Senhor é aquele que guarda, o Senhor é aquele que edifica no final de tudo. Embora Ele esteja dizendo para nós: continue edificando, continue vigiando, porém o resultado final, a vitória final virá das minhas mãos. Foi assim que nós enfrentamos a pandemia, crendo mais no cuidado de Deus do que no nosso próprio. Não estou dizendo que a gente não teve cuidado, não estou dizendo que a gente negligenciou os cuidados, mas a gente acima de tudo acreditou no cuidado de Deus sobre a nossa vida. Nós não desistimos de buscar, nós não desistimos de orar, nós não desistimos de congregar, demonstrando com coragem a nossa fé no Senhor. E o Senhor nos honrou. O Senhor nos honrou. O Senhor está honrando você aqui nessa noite. Quem tem intimidade com Deus se torna um canal da revelação de Deus na terra. Quem quer que Deus se revele através da sua vida? Jesus diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Sem mim nada podeis fazer. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o seguinte: tudo que precisa nascer em vocês
ou tudo que precisa ser produzido por vocês, vai ser produzido porque vocês estão conectados em mim. Porque tudo que precisa fluir em vocês, fluirá de mim para vocês, fluirá da minha vida para a vida de vocês, porque vocês estão conectados comigo. Aquele que permanecer em mim, se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, dareis muito fruto. O que o Senhor quer que a gente produza? Fruto. Frutos dignos de arrependimento. O que é isso, pastor? São os frutos de uma vida marcada pelo arrependimento. O que é uma vida marcada pelo arrependimento? É uma vida que se arrependeu do pecado, que abandonou o pecado, que está vivendo para Deus. É uma vida comprometida com o Senhor. Então ela produz frutos, ela produz santidade, ela produz obediência, ela produz amor sacrificial, ela produz o fruto do Espírito. Então existe essa discussão: são os frutos do Espírito ou o fruto do Espírito, né? Alguns entendem que são os frutos e que o amor é um dos frutos. Existe um outro entendimento que entende que o fruto é o amor, e que todas aquelas situações são características do amor, né? São a fidelidade, a mansidão, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio. Na realidade são manifestações do fruto que é o amor. Então eu particularmente creio assim, creio que o fruto do Espírito é o amor, e dentro do amor tem tudo aquilo, que nem uma pocã. Quantos aqui já saborearam uma pocã? Se abre, ela é cheia do quê? De gomos, sim ou não? É um fruto, mas com vários gomos. Para mim o fruto do Espírito é assim, o amor com seus gomos. Então quando nós produzimos o fruto que Deus quer, nós produzimos o amor, e em produzindo o amor a gente produz paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Quando nós produzimos isso, nós estamos revelando Deus ao mundo, porque o fruto nada mais é do que o caráter do Espírito em nós. Então o Espírito está em nós para que nós possamos revelar ao mundo o seu caráter através do fruto. Então o Espírito Santo, ele é aquele que revela em nós o caráter do Deus Todo-Poderoso, através do fruto do Espírito. Mas ele também manifesta através de nós o poder do Deus Todo-Poderoso, através dos dons do Espírito Santo. O fruto revela o caráter, os dons revelam o poder, mas de uma maneira ou de outra, Deus quer se revelar através de nós. Débora, ela tinha caráter, mas ela também tinha dom. Ela era uma profetisa, sim ou não? Deus se revelava através dela o que ia acontecer. As pessoas sabiam antecipadamente como Deus trabalharia. Débora revelou a Baraque que Sísera seria morto pela mão de uma mulher. Quem foi essa mulher? Jael, né? Lá no versículo 18 você vai ver, depois você vê em casa. Mas essa mulher, ela abrigou Sísera, o capitão do exército cananita, que entrou na sua casa. Ela abrigou ele ali. No momento que ele estava dormindo, ela foi lá com uma estaca e cravou, não sei se na fronte dele ou no peito dele, não tem que ler na Bíblia, mas tudo isso foi revelado antes. Por quê? Porque na vida de Débora também fluía o poder do Espírito Santo. Deus quer que na sua vida flua o poder do Espírito Santo. Deus quer que na sua vida flua o dom do Espírito Santo. E quando a gente se torna alguém que tem intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo começa a aparecer em nós, e as pessoas começam a se aproximar de nós, as pessoas querem estar perto de nós. Por quê? Porque é bom estar perto de quem está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus atrai para si as pessoas. Quem está cheio de si mesmo afasta muitas vezes as pessoas. Carlinhos cheio de Deus, todo mundo vai querer estar perto dele, né? Eliane cheia de Deus, todo mundo vai querer estar perto, porque tudo que foi de Deus contagia, atrai o coração das pessoas. E é isso que Deus quer de nós, uma vida contagiante. Mais do que serviço,
Deus quer vida, né? Deus quer que a vida dele flua em nossas vidas. Sabe aquela pessoa que precisa fazer força para evangelizar? Aonde ela está, as pessoas querem. Aí as pessoas começam a conversar com ela. Fala-me um pouco da sua fé. Quem é Jesus? A pessoa só vai explicando quem é Jesus. Você só precisa se encher de Deus. Sabe qual é a maior estratégia para você evangelizar? Se encha de Deus. Se encha da palavra de Deus. Se encha da presença de Deus. O que Deus vai fazer? Ele vai colocar pessoas na tua frente. Ele vai colocar pessoas no teu caminho, porque Ele sabe que em você existe sabedoria, em você existe condição, capacidade para revelar àquela pessoa quem Ele é, para revelar àquela pessoa sua salvação. Se encha de Deus, esteja cheio de Deus. Irmãos, quantas vezes eu já tive essa experiência? Às vezes eu não estava querendo evangelizar ninguém, mas eu estava na minha vida de relacionamento com Deus, me enchendo do Senhor. De repente Deus colocava uma pessoa no meu caminho, e aquela pessoa começava a falar comigo de fé, daqui a pouco eu estava evangelizando aquela pessoa. Então a gente tem que se encher de Deus. Deus vai te usar, Deus vai falar através da sua boca, Deus vai agir através das suas mãos, Deus vai agir através do seu falar, do seu agir, Deus vai se revelar através de você. Então Deus quer se revelar através de nós. Terceiro, irmãos, uma pessoa que está cheia de Deus, ela influencia as pessoas por inspiração e respeito. As pessoas se sentem inspiradas quando estão perto dessa pessoa. O que é influenciar por inspiração? É você despertar nas pessoas o desejo de fazer o que você está fazendo, por elas verem em você um desempenho excelente, ou por elas verem em você verdadeiramente algo profundo em relação àquilo que você quer passar. E quando eu falo de profundidade, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. Então as pessoas, elas começam a olhar para você, elas começam a querer fazer o que você está fazendo. Jesus, as pessoas seguiam Ele porque tinham medo dele, ou porque admiravam a Ele? Carlinhos, o que você me fala? Admiravam, porque a maneira como Jesus amava as pessoas era diferente, né? A maneira como Jesus tratava as crianças, a maneira como Jesus tratava os perdidos, a maneira como Jesus falava de Deus, do reino de Deus, com autoridade, Ele inspirava as pessoas, e as pessoas queriam estar com Ele. Aonde Ele passava, Ele orava para as pessoas que estavam doentes, elas eram curadas. Então isso inspirava as pessoas, gerava no coração das pessoas o desejo de estar perto de Jesus, de fazer o que Ele estava fazendo, de andar na direção para onde Ele estava caminhando. Então é isso que Deus quer também na nossa vida, que a gente seja fonte de inspiração para as pessoas, pela maneira como nós vivemos o reino de Deus, a vontade de Deus, o amor de Deus na nossa vida. Caminhando para o final, a gente tem que ser uma pessoa que também, por estar perto de Deus, louva o Senhor e adora o Senhor pelas vitórias recebidas. Quem está feliz com Deus aqui nessa noite? Quem tem recebido vitórias da parte do Senhor? Essa palavra de Deus que Débora cantou, né? Capítulo 5 é um cântico de Débora. Ela cantou ao Senhor, ela exaltou o Senhor pelos seus benefícios. Então quando nós cantamos, quando nós louvamos, e isso foi como gratidão a Deus, Deus se agrada. Então quando nós verdadeiramente temos compromisso com o Senhor, nós também temos compromisso com o propósito de adorar a Deus. Um adorador de Deus é uma pessoa que não importa o que ela está vivendo, se ela está bem, ela adora a Deus, se ela não está bem, ela continua adorando a Deus, porque a base da sua adoração é o seu relacionamento com Deus, é a sua intimidade com Deus. Ela se sente bem em Deus. Então quer dizer que muitas vezes as circunstâncias não são boas, mas ela se sente bem em Deus, ela adora a Deus, apesar das circunstâncias. Foi isso que Paulo e Silas fizeram na prisão. Eles estavam presos, mas eles estavam à meia-noite fazendo o quê? Adorando a Deus. Estou preso por fora, mas estou livre por dentro. Estou em comunhão com Deus. A minha intimidade com Ele me dá
toda a condição de louvá-lo, de adorá-lo, de exaltá-lo. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra para você. Eu não sei se você conseguiu me ouvir direito, porque eu estou sem voz hoje, para mim está mais difícil, mas eu quero que você fique em pé nesse momento, e nós vamos estar orando. As pessoas que vieram na semana de oração, eu quero que venham aqui à frente, eu quero estar orando por você, quero estar ungindo a sua vida, quero estar ministrando a unção de Deus sobre a sua vida. Então, todos que vieram na semana de oração, venham aqui à frente, por favor. Não vou pedir para quem veio 1 dia, 2 dias, todos que vieram, venham aqui. Eu quero orar por você nesse momento, colocar a sua vida diante do Senhor e pedir para que o Senhor derrame sobre você as suas bênçãos. Feche os olhos.